Vamos lá. Eu sou a professora Helena, sou professora de arte. E aí você vai falar, beleza, minha segunda aula da quarta-feira vai ser uma folguinha. Bom, tô aqui para dar conteúdo, né? Mas eu vou tirar aí 2 minutinhos para falar um pouco sobre a minha matéria, porque infelizmente eu dou aula de uma matéria que eu preciso convencer vocês que a minha matéria ela é interessante e que vocês precisam dela para o vestibular, tá bom? Então assim, todas as provas da nossa região, Maringá, UEL, o EPG, cobram arte com uma quantidade grande, né? O UEL e o EPG mais ainda até do que a UEM, sem falar de prova específica, tá, galera? Então, assim, o EPG cobram 5 questões, a UEL cobram de 3 a 4, dependendo do vestibular, a UEM cobram 2, dependendo do vestibular. O Enem nem se fala, tá? E o que a gente vai fazer aqui, então? A gente vai fazer uma linha cronológica, um pouco corrida, mas uma linha cronológica, tá? Na medida do possível, vocês vão perceber pela aula de hoje, eu faço o máximo de pontes que a gente conseguir dentro da minha aula, para que vocês conectem com filosofia, sociologia, história e qualquer outra área aí que eu conseguir fazer conexão. Tudo bem? Para que você não tenha a sensação de que você está aqui vendo somente conteúdo de arte, tá? A gente trabalha de forma cronológica. Hoje eu começo com estética, porque a UEM cobra muito estética no primeiro dia. Então, minha primeira aula já é um pancadão aí, para vocês terem um geral da estética, e aí, a partir da semana que vem a gente começa com pré-história, Egito, Grécia, Roma, e assim a gente vai até chegar lá no final, tá? Se for possível, se eu conseguir encaixar, eu encaixo algumas coisas de música, de teatro, de dança, quando dá, alguma coisinha ali no meio, às vezes eu vou fazendo algumas pontes, tá? Principalmente música brasileira, que acaba caindo um pouco mais. Minha formação é em música, eu dou aula há mais de 10 anos, trabalho esse ano, 6 instituições, né, dou aula para uma galera, trabalho com cursinho desde quando eu comecei a dar aula, então tenho um pouco de experiência aí com as provas, conheço bastante prova, conheço bastante a forma como os vestibulares cobram, pontuo para vocês, então vestibular tal cobra isso dessa forma, vestibular tal cobra isso dessa forma, cobra mais isso, cobra mais aquilo, né, se você vai prestar só o Enem, não se preocupa tanto com isso, vou pontuando para vocês, tudo bem? Se você não se sentir confortável, né, tirar esses minutinhos aí, esses 35 minutos para ir resolver exercícios, não fico chateada, eu entendo, tá? Mas garanto para vocês, por experiência, que é útil, nem que seja para repertório da sua redação, tudo bem? Inclusive, na última redação do Enem, muitos alunos vieram me falar, pô, aquilo lá que você falou na aula, eu usei como argumento na redação. Então, dá para usar, né, Natan? Você que tá aí todo dia, Natan tá de saco cheio já, mas faz parte, né, Natan? Faz parte. Gente, vamos lá, tá? Estética. Vou tentar espremer as aulas aí, porque 35 minutos é puxado. Mas vamos lá. Estéticas e conceitos da arte. A gente já começa com uma artista contemporânea, que é a Piccinini, linda, maravilhosa, que produz essas esculturas feitas de materiais sintéticos e que parecem bebês bizarros estranhos, tá bom? E aí você vai falar pra mim, tá, bizarro, muito. É um bebê, é uma larva, é um elefante, é o quê? Tá? É uma escultura. É uma artista que está viva, está produzindo, tá? E ela parte do conceito de que o bizarro, que passa a ser considerado arte a partir do século XX, pode ser, de certa forma, agradável. Aí você vai falar, tá, mas não me agrada em nada esse nenê, muito pelo contrário, eu não consigo nem ficar olhando para ele, que ele só me incomoda. Mas conforme você vai se adaptando à imagem dele, né, e eu uso ele já faz um tempo, eu olho para ele e falo assim, ah, coisa boba da mamãe, né, olha essa boquinha, gente, olha esse narizinho, coisa mais linda. Porque o bizarro ele também pode ser agradável, dependendo da forma como eu lido com essa visão, dependendo da minha bagagem e de como eu observo tudo isso, tá? Então a gente vai entender um pouco sobre isso hoje, beleza? Então vamos lá, você não vai passar, eu vou começar. Natan, eu vou jogar ele aí. Vai, eu empurrei o botão para dentro. Sempre vai ter o objetivo da aula, vocês não precisam registrar, tá? Então nosso objetivo é entender os principais conceitos relacionados com a estética e com a arte. Esse é o Davi do Michelangelo, a gente vai ver ele quando a gente vai falar de Renascimento lá na frente. Eu passo com a mão, não tem problema. Que preguiça não se tem. Gente, vamos lá então, tá? Já deixa os dois bonitos aí e eu vou falar um pouco sobre o que tá rolando, tá? Para começo de conversa, a arte é um objeto da estética. Então essa é a primeira coisa que você vai colocar se você for fazer o registro. Meus slides são bem sequinhos, que é para dar tempo para vocês colocarem tudo bem?
Então a arte é um objeto da estética, beleza? Beleza. Qualquer objeto que esteja atrelado à estética é arte? Se for feito com intenção de ser arte, sim. Ah, mas é um vômito na tela. Ela fez com intenção de fazer arte? Que é o caso da Miley Brown? Fez, então é arte. Ah, mas eu não gosto. Tecnicamente é um problema seu, tá? Porque o fato de você gostar ou não significa que aquilo é arte ou não, tudo bem? Então, se a intenção foi produzir arte, hoje em dia é arte, ponto, acabou, tá? Pode ser a escultura invisível, que foi vendida ano passado, por alguns milhões, né? Literalmente, uma escultura invisível. O cara vendeu um documento dizendo, você é dono da única escultura invisível que existe no mundo. Tá, mas é uma escultura invisível, ela não existe. Eu trouxe ela para vocês hoje, inclusive, ela está aqui comigo, que ela anda comigo em todas as minhas aulas, tá? Ela não existe. Tudo bem, mas o cara é dono da única escultura invisível. Ele é dono da obra de arte? Não, ele é dono da ideia de ser dono da única escultura que não existe. Tá? A gente vive num mundo louco, né? A gente vive num mundo bizarro. E se foi feito com intenção de arte, é arte. A gente gostando ou não. Tem um monte de coisa que eu não gosto na arte. E nem por isso deixa de ser arte. Tá bom? Beleza. Se ela é um objeto da estética, eu preciso entender o que é a estética, certo? Para nós hoje, a estética é o estudo das condições e dos efeitos da criação artística. Então, como que eu me relaciono com esse objeto artístico, tá? Hoje, se eu gosto, desgosto, se eu acho nojento, se eu acho legal, se eu acho divertido ou não, não importa, ele não deixa de ser arte. Historicamente falando, a gente vai ver na aula de hoje, lá na Grécia, por exemplo, se fosse feio, não era considerado arte. Se não fosse simétrico, não era considerado arte. Então, em cada época, a gente vai ter uma visão da estética diferente, tá? Então, hoje em dia, se é feito com intenção de arte, é arte, acabou, beleza? Então é o estudo dessas condições, eu vou estudar como as pessoas interagem com esse objeto. Tá? Quem dá valor a isso? Vários fatores. Mercado, críticos, coisas que aconteceram com essa obra de arte. Então vamos supor que um artista fez uma obra de arte para dar para o Obama de presente. No dia que ele levou a obra, o Obama levou um tiro e pegou na moldura da obra. A obra não ia valer nada, ela passa a valer quinquilhões. Porque ela defendeu um presidente do tiro. Percebe? É uma situação que fez aquela obra valer tudo aquilo. Ela em si não valia nada. Era um presente, às vezes de um artista que nem era conhecido. E ele passa a ser conhecido, aquela obra passa a valer milhões por conta da situação onde ela estava, no momento onde ela estava. Então a arte tem disso também, né? Ela é muito louca. Então às vezes uma obra que é super técnica, linda, maravilhosa, ela não é tão bem vista quanto uma outra que teve uma história, que teve um artista, que aconteceu alguma coisa com ela, tá? A gente se conecta com esses objetos artísticos, com a arte, através dos sentidos, tá? Então a gente pode considerar, por exemplo, a gastronomia como uma arte. Eu lido com ela através dos sentidos. Música, dança, teatro, cinema, né? Rádio, televisão, tudo isso abarca o universo da arte, tá? Jogos eletrônicos, um dos meios da arte são os jogos eletrônicos, tá? Nas principais divisões ali, né, jogos, história em quadrinhos, tudo isso entra como universo da arte, porque eu lido com as pessoas através dos sentidos, então isso passa a ser arte. Tudo bem? Aqui nós temos os dois seres mais bonitos do ano passado, tá? Ele eu acredito que vocês conheçam, é o Superman, né? Ela talvez você não conheça tanto, ela é uma atriz relativamente famosa, ela andou fazendo uns filmes aí famosos. Mas você diria ser criatura que está aqui à noite, cansado, talvez você trabalhou o dia todo, você está aqui só o caco, você diria que você vai olhar para essa pessoa e falar assim, nossa, é a pessoa mais linda que eu já vi na minha vida. Se você fosse morrer hoje, falar assim, nossa, eu vou pensar na pessoa mais linda da minha vida, você olharia para essas duas pessoas? Não. Por quê? Ou sim, talvez, né? Ai, meu Deus, ele é tão maravilhoso. Eu prefiro do ano passado. Do ano passado era um coreano sem camisa, assim, que todas as fotos dele tá sem camisa. Maravilhoso. É uma questão de gosto, tá? É uma questão de gosto. Não é? Às vezes você olha e fala assim, ah, é bonito? É bonito. Dificilmente alguém vai olhar e falar assim, ai, não, é feio. Ai, não gosto. Ai, nojenta, diferente, né? É bonito. Só que é o mais bonito? Não, né? Eu consigo pôr uns 200 na frente. Né? Ela é a mais bonita. Dá pra colocar mais uma galerinha, uns 1000 na frente, talvez, não é? Por que então essas pessoas que não são tão bonitas assim, são bonitas, mas não as mais bonitas, foram consideradas as mais bonitas? Porque eles são simétricos, eles seguem os padrões de simetria. Tá? Por que as pessoas fazem harmonização facial? Para ficar simétrico, para ficar os dois lados iguais. O problema é que às vezes você harmoniza o lado desgraçado, aí você fica com duas desgraças na cara, em vez de ficar os dois lados bons, tá? Mas harmoniza, tá lá, tá igual, tá simétrico, uma desgraça simétrica. Tá?
Então ele é 99,% simétrico, ela também é 98,% simétrico, tá bom? O padrão de simetria vem da onde? Vem da Grécia Antiga, eles que definiram que o que é simétrico é bonito, tá? A gente ainda segue esse padrão? De certa forma, o nosso gosto foi criado para gostar da simetria. A gente foi adaptado para gostar da simetria. Então a gente olha e gosta. Por isso as pessoas fazem harmonização facial. Mas necessariamente é o que a gente mais gosta? Não, porque tem a ver com a nossa criação. Então a gente foi adaptado para gostar do simétrico, mas cada um tem um gosto específico por conta da sua criação. Certo? O que a galera gosta lá na Coreia não é o que a gente gosta aqui no Brasil. Tudo bem? Por quê? Os gostos foram criados de formas diferentes. Beleza? Apesar da simetria ser um padrão aí universal. Beleza? Posso seguir? Então vai. Primeiros filósofos, Platão e Aristóteles, tá? E cada um deles, lá na Grécia Antiga, vai falar um pouco sobre o conceito de beleza. Já chamava estética na época? Não, chamava-se poética, tudo bem? E aí lá dentro da poética, o Platão vai dizer o seguinte: existe a beleza? Existe, lá no mundo das ideias. A beleza no mundo real, ela não existe. Ninguém é perfeito, tá? E a beleza está atrelada à perfeição para os gregos, está atrelada à simetria, harmonia, ritmo, né? Então ninguém é perfeito, automaticamente a perfeição não existe no mundo real, tá? Então ele coloca, ó, que existe uma forma racional de eu pensar essa beleza. Eu vou olhar se é simétrico, se é harmônico. Se é, é bonito, ponto, acabou, não tem o que discutir. Certo? Só que essa beleza está no mundo das ideias, ela não existe no mundo real. Os artistas da época, como Fídias, por exemplo, que é um escultor, que a gente vai falar dele quando a gente for falar de Grécia, ele era um tecnités, ele é um tecnicista, ele reproduz a técnica. Ele não cria algo maravilhoso, ele simplesmente reproduz a técnica. Existe um braço que é considerado bonito, vamos pôr ele em todas as esculturas. Existe um rosto que é considerado bonito, põe em todas as esculturas. Por quê? Porque é bonito. E a gente mantém esse padrão, tá? Então ele não é visto como um artista, como um criador. Ele simplesmente é um reprodutor da técnica. Beleza, beleza. Vem Aristóteles e fala Platão. Tá, eu concordo com você que a perfeição ela vem da simetria, do equilíbrio, né, enfim. A beleza está atrelada a isso. Mas você já olhou uma asa de uma borboleta? Você já olhou o espiral de um caracol? É perfeito. Né? É totalmente perfeito. Então, o Aristóteles diz que a imitação da natureza, da ordem da natureza, que é a mímese, a cópia da natureza, faz com que nós reproduzimos algo perfeito. Porque a natureza é perfeita. Ou na natureza existe perfeição. Então, eu pego essa perfeição da natureza, copio, que é a mímese, e aí eu tenho perfeição. Tá? Então, para o Platão, essa perfeição não existe. Para o Aristóteles, na natureza, eu enxergo essa perfeição. E se eu copio ela, eu também estou em busca dessa perfeição. Beleza? Ele defende que a arte surge da imaginação. Aí ele começa a dar valor para o artista. Porque ele fala, o artista ele vê essa perfeição na natureza, ele recria na cabeça dele e a partir disso ele cria algo novo. Tá? Então ele passa a valorizar essa figura. Ele não é simplesmente um cara que reproduz e pronto. Muito pelo contrário, ele filtra o que ele vê e a partir disso ele cria uma nova perfeição. Tudo bem? Aqui a gente está vendo a Vênus de Milos. Ela é da passagem do clássico para o helenístico. Do Aristóteles, vamos lá então. Ele diz que a perfeição está na natureza. Existe perfeição na natureza, certo? Então, né, se eu olhar a asa da borboleta, é totalmente simétrico. Se eu olho o tamanho das folhas da árvore, elas são perfeitas, são proporcionais, tá? Então ele fala que se eu copio isso da natureza, se eu trago isso para o meu dia a dia, para a minha reprodução artística, eu tenho a perfeição na arte, tá? Ao ato de copiar a natureza, ele dá o nome de mímese. Tá? Então, copiar a beleza da natureza é a mímese. Tá bom? Tranquilo? A Vênus de Milo ela é helenística, mas ela está na passagem ali do clássico para o helenístico, né? A gente vai falar das fases da arte grega quando a gente for falar de Grécia. Podemos? Seguir? Então vamos lá. A gente consegue ver todos os filósofos? Não, infelizmente. Tá? A galera da filosofia consegue apresentar para vocês todos os filósofos? Não também. Tá? Quando vem falar de estética. Às vezes a minha aula de estética é até mais completa que algumas aulas de filosofia, porque não dá tempo de ver tudo. Né? Para mim é importante estudar estética. Na filosofia vocês têm 599 outras coisas para ver, além da estética. Tá? Então vamos lá. Nós chamamos isso que eles fazem de estética normativa. Tá? Chamava estética normativa na época? Não. A gente chama de estética normativa. Por quê? É a estética que tem regras para acontecer, tem normas. Se eu seguir essas regras, eu vou chegar na beleza ideal para os gregos? Sim. Sempre. É um padrão.
Por isso chama-se estética normativa, uma estética que tem normas, tem regras. Sempre vai ser bonito se eu seguir essas regras. Que não é o que acontece conosco hoje. Né? Se eu seguir essa regra exatamente, vai ser bonito para todo mundo? Não, porque existem os gostos. Lá na Grécia, esquece isso aí. Se segue o padrão, é bonito. Ah, mas eu não gosto. Enforca. Resolve o problema. Tá? Então o gosto ele não é importante lá na Grécia Antiga. Foi? David Hume. Vamos lá. Eu vou dar um salto quântico milenar, vou parar lá, né, depois do Barroco, lá no Rococó. Tudo bem? Por que eu vou dar esse salto tão grande? Porque lá da Grécia até chegar aqui, a gente passa por Idade Média, pensamentos religiosos. Tudo gira em torno da religião, a beleza está girando em torno da religião. As obras são feias para nós, aos nossos padrões. Só que é religioso, tá tudo bem, tá? Depois eu explico para vocês por que quando a gente for falar de Idade Média. Renascimento, humanismo. Estou totalmente inspirado na Grécia. Eu babo o ovo dos caras, né, praticamente copio os caras. Acho os caras maravilhosos. Barroco. Barroco é um conflito religioso. Então o artista ele está em conflito, ele vai trazer esse drama na obra. Ele está começando a pensar, pera lá, eu não sei se eu gosto disso. E aí vem os primeiros filósofos que vão falar do gosto. Tudo bem? Então toda essa galera que veio antes vai continuar pensando mais ou menos dentro dos padrões greco-romanos. Tá? Existe um padrão, eu defino o que é belo. Aí Hume vem e fala assim, a beleza é relativa ao gosto de cada um. Porque o que eu gosto não é o que a minha esposa gosta. O que eu acho a coisa mais linda do mundo não é o que ela acha a coisa mais linda do mundo. Tá? E por que só nessa época? Porque aqui nós estamos falando do poder aquisitivo da burguesia. E a burguesia ela não foi treinada para gostar de algo como a nobreza foi durante anos. A nobreza cresce aprendendo. Isso é bonito, pronto, acabou, você não tem que discutir. Certo? A burguesia não, cada um foi criado de um jeito. O cara chegou ali por esforço próprio, né? Pensando nessa burguesia lá de 1700. Tá? Então cada um foi criado de um jeito. Uns gostam de uma coisa, outros gostam de outro. Sabe? É o novo rico hoje. O novo rico quer ter uma Ferrari, o outro quer ter um Porsche, o outro quer ter um jatinho. Cada um quer ter uma coisa, depende da criação dele. O sonho dele é ter uma moto. Ele vai lá e compra uma puta de uma moto, é o sonho dele. Significa que todo mundo vai gostar de moto? Todos os novos ricos vão gostar? Não. Tá? Então o Hume vai identificar isso na sociedade e vai teorizar. Tá? O belo, portanto, não está mais no objeto. Não é o objeto que é bonito. Certo? É o gosto da pessoa que é relativo a esse objeto. Tudo bem? Essa é a grande mudança. Então não importa mais para mim o objeto em si. Apesar que ele ainda vai ser produzido dentro de algumas regras, mas não mais naquele padrão que a gente viu antes. Agora o que interessa é se as pessoas gostam ou não. Até porque, gente, a burguesia ela vai começar a investir em arte. Eu tenho que agradar os caras. Eu tenho que fazer um negócio que a burguesia vai falar, eu quero ter isso na parede da minha casa. Que é o caso do movimento rococó, que é o movimento que vem depois do barroco. Tá? É bonito, quero ter na minha casa. Não é religioso, não é histórico, não é nada disso. Só é bonito, eu quero ter na minha casa. É decorativo. É a primeira vez que a gente tem arte decorativa. Tá? Porque está atrelado ao gosto. Fechou? Vamos tocar pra frente. Se você assistiu Frozen 1, no momento que Anna está bela cantando, sorridente, porque os portões irão se abrir, e ela anda pelo palácio, e ela tem um salão gigante com 599 mil obras de arte, porque eles são da realeza e também vão consumir arte, né? Ela está lá cantando, e ela está na frente do quadro. Este quadro do filme da Anna é o quadro do Fragonard, né? Chama-se O Balanço. É um quadro importante aí para o movimento do rococó, tá bom? Então, nas aulas eu sempre vou fazendo ponte com filmes contemporâneos, vocês vão ver que toda aula eu falo de filme, tá? Para vocês irem pegando as referências, para vocês irem assistindo os filmes também. Tudo bem? Frozen, se você não quiser assistir, tá tudo bem. Tá? Mas tem alguns filmes que eu vou falar que é legal se você conseguir assistir, beleza? Baumgarten, cai muito, escreve ele com caneta vermelha, tá? É um cara que cai bastante. Por quê? Porque ele vai falar assim, Hume, você tá meio louco, né? Porque se você vai dizer que o gosto de todo mundo é válido, então eu não consigo definir o que é belo. Mas se cada um gosta de uma coisa, tudo é belo. Difícil de eu definir o que é belo, não é? Então ele vai dizer o seguinte, ó, eu não vou desmentir você, eu não vou dizer que o gosto não existe, até porque você está dizendo que o gosto existe, vamos tentar valorizar isso daí. But, o gosto deve ser alcançado através da educação dos sentidos. Você pode gostar do que você quiser, mas eu vou te ensinar o que é gostoso. Percebe? Você pode dizer que eu gosto disso porque eu gosto, mas eu vou te ensinar a gostar disso. Então o gosto ele deve ser educado. Eu vou te mostrar o que deve ser gostado. Entenderam a diferença?
O Hume fala, o gosto é válido, tudo é bonito. Aí o Baumgarten vem e fala assim, eu vou ensinar o que pode e o que não pode. Você vai gostar do que eu tô te ensinando que pode, o resto não. Ah, mas eu gosto daquilo. É desgraçado, você não pode gostar daquilo. É errado, é ruim. Você vai gostar disso aqui. Tudo bem? E o que é mais interessante dele para nós é que, embora a estética já existisse desde a Grécia sem esse nome, é ele que vai dar este nome. É ele que vai dizer, olha, tem que existir um ramo dentro da filosofia chamado estética, que vai estudar o gosto, que vai estudar a relação da pessoa com os objetos, tá? O feio vai ser considerado arte aqui? Ainda não. Feio é feio, bonito é bonito, a gente gosta do bonito. Por isso eu ensino o gosto, tá? Mas eu já vou dar nome aos bois. Esse estudo vai se chamar estética. Belezinha? Tranquilo? Vamos seguir. Foi? Às vezes não vai dar tempo de vocês registrarem tudo. Tenta dar uma resumidinha aí. Tá? Essas obras que a gente está vendo aqui também são relacionadas ao Rococó. As datas do Baumgarten e do Hume são próximas, então eles estão vivendo mais ou menos na mesma época. Tá? Kant. O Kant é importante para a filosofia e na estética ele não vai ficar de fora, tá? Ele não vai ficar sem dar a opinião dele sobre o assunto. E ele vai dizer o seguinte, olha, a estética, o gosto, tá? É importante. Então, o objeto belo é uma ocasião do prazer, cuja causa reside no sujeito. Ele está dizendo que o gosto é válido. Resumindo, ele está dizendo que o gosto é válido, tá? Eu só coloquei aqui a forma como ele coloca. E de que maneira eu lido com esse gosto? Tendo prazer. Se eu tenho prazer, é bom. Tá? A gente costuma atrelar o prazer ao termo sexual, né? Mas eu posso ter um prazer de conhecer alguém, eu posso ter um prazer de estar aqui presente, eu posso ter prazer com várias coisas. Um prazer de comer um brigadeiro, tá? Fresquinho, saindo na panela, na colher, quentinho. Sentiu aí o saborzinho? Né? Então eu posso ter prazer com um monte de coisa. Então ele vai dizer o seguinte, eu vou estudar esse prazer. Se eu tenho prazer é bom, se eu não tenho prazer já não é tão bom. Ah, mas a sociedade diz que é bom, porque ainda existe um olhar padronizado que vem da Grécia, tá? Então eu tenho que atrelar as duas coisas, eu tenho que olhar as duas coisas, eu não posso abandonar totalmente o padrão. Até hoje a gente não abandonou, né? Que dirá em 1700, tudo bem? Só que o Kant vai dizer o seguinte, Hume, Baumgarten, lindo isso que vocês falaram, só que não tem como a gente definir o que é belo. Se você está valorizando o gosto, não tem como definir o que é belo. Certo? Concordam comigo? Se o gosto é livre, o que é belo? Depende. E aí ele vai dizer mais uma coisa, o gosto ele tem que ser universal. Todo mundo tem que olhar e falar, isso é bom. Tem que ser universal. E aí, de certa forma, ele vai juntar com o Baumgarten. Porque o Baumgarten diz que eu tenho que educar para o gosto. E aí o Kant vem e diz, todo mundo tem que concordar. Se todo mundo é educado da mesma forma, todo mundo vai concordar que aquilo é bonito. Entende? Os dois estão relacionados. O Baumgarten diz, eu educo para todo mundo gostar da mesma coisa. O Kant vem e fala, todo mundo tem que gostar da mesma coisa. Beleza, funciona. Tá? Só que cada um diz uma forma diferente. Beleza? Vamos lá. Hegel. O Hegel está um pouquinho mais para frente, já está dentro do neoclassicismo, tá? Que é o próximo movimento dentro da arte. E o Hegel, ao meu ver, é o que eu gosto mais, é o que faz mais sentido para mim, tá? Ele vai dizer o seguinte, se eu introduzo o conceito de história, se eu olho para um período histórico específico, ou se eu olho para uma localização geográfica específica, o gosto vai mudar. Era uma coisa meio óbvia, né? O que eu gosto hoje não é o que os caras gostavam no Renascimento. Isso é bem óbvio. Mas ele vai definir, nunca ninguém tinha definido, ele vai definir isso aí, tá? Então, se eu introduzo o conceito de história, se eu olho para diferentes épocas, a beleza muda de face e de aspecto através dos tempos. Tá? Lá na Idade Média, quanto mais gordo, melhor. Por quê? Porque significava fartura, significava a pessoa que tinha dinheiro para comer. O magro era o pobre, o rico era gordo. Né? Então, o gordo era bom. Nós passamos por um padrão nos anos 2000, onde eu tenho o magro extremo sendo bom. Por conta das indústrias de modelagem, cinema, televisão. Quanto mais magro, melhor. Né? Foi quando eu fiz ensino médio. Ai, que sofrimento. Né? As pessoas pesavam 45 quilos. E eram lindas com 45 quilos. Hoje, uma menina com 45 quilos é interna porque ela está doente. Tá? Então, os padrões eles vão mudando e o Hegel vai identificar isso e vai teorizar. Gênio, tá? O belo é um conceito objetivamente determinável, racionalmente reconhecível, se eu olho para esse período específico. Tá? Se eu olho para tudo, o que é belo? Pô, belo pode ser qualquer coisa.
Agora, se eu olho o que é belo na Renascença, o que é belo na Idade Média, aí eu consigo definir, eu consigo dizer o que é belo. Tá? Até hoje a gente consegue trazer um padrão aí. Se eu olhar bem pro geral, existe um padrão. Né? De corpo, de cabelo, existe um padrão. Tá? Beleza? Vamos seguir, senão eu não vou conseguir terminar. E aí? Aí chega o século XX. E aí, século XX eu tenho Primeira Guerra, Segunda Guerra, gripe espanhola, recessão, quebra da Bolsa de Nova York e mais 599 tipos de problemas que os artistas param de ser financiados pelo Estado, param de ser financiados pela burguesia, param de ser financiados pelos nobres. E aí esse artista que não ganha mais dinheiro com arte com essa galera, vai falar, já que eu não ganho dinheiro mesmo, eu vou pintar o que eu quero. Ah, mas é feio. Foda-se. Não ganho dinheiro mais com isso mesmo. Vou pintar o que eu quiser. E aí a gente começa a ter os movimentos de vanguarda. Expressionismo, fauvismo, dadaísmo, surrealismo, abstracionismo, futurismo e... faltou algum, são 7. Tá? Os 7 movimentos de vanguarda, eles vêm para dizer, eu faço o que eu quiser do jeito que eu quiser. Ah, mas a sociedade não gosta. Dane-se, eu já não vendo mais mesmo. Então eu faço o que eu quiser. Picasso, Duchamp, né? Artistas que não estão preocupados com o valor da arte. Eles estão preocupados com o conceito. Certo? Preocupado com o meu sentimento em relação àquilo. Então, eu tenho 3 conceitos da arte a partir do século XX. É arte como fazer, eu vou valorizar o fazer artesanal, por exemplo, é uma coisa que nunca havia sido valorizada, era considerado minoria, agora eu passo a valorizar. Inclusive valorizo arte indígena, arte africana, vou passar a valorizar a partir do século XX, vou levar tudo para a Europa e nunca mais vou devolver, né? Dane-se o país de terceiro mundo. Arte como conhecimento. E aí entra daí a questão histórica, né? O cara que continua fazendo a arte de retratações históricas, o cara que está atrelado às academias de arte, e a arte como expressão. Por que eu não posso pegar um mictório e pôr no meio do museu e dizer que é arte? Ah, Duchamp, mas é um mictório, não é uma obra de arte. Ah, mas eu estou dizendo que é arte, eu sou um artista. Tá, mas ninguém concorda com você. Foda-se, eu sou artista, estou dizendo que isso é arte. Certo? E a partir daí a coisa começa a ficar mais complicada, porque daí tudo passa a ser arte. Gostando ou não, tá? O que a gente pode... Tem um limiar, que é o limiar do crime, tá? Está sendo cometido um crime, aí é crime, não tem o que dizer. O cara tá andando pelado na rua, opa, crime. Agora o cara tá pelado no museu dentro de uma sala fechada para pessoas que são convidadas para estar lá. Gostando ou não é arte. É arte. Não é um espaço público, né? Ele não pode fazer em público. Dentro daquele espaço, não tem o que discutir. Tá? Ah, mas eu não gosto, eu não levaria meus filhos. Tudo bem, eu também não levaria. Né? Mas não deixa de ser arte por conta disso. Né? Não, é específico para aquele ambiente. Tá? Agora, você vai falar para mim que essa bonitona é bonita? Essa é uma duquesa, tá, gente? Eu pus a data? Pus, fala que eu pus. Não pus. Oh, judiação. É uma duquesa de 1700 e Velelev, 1600 e Veleleves, tá? Professora, mas você tá muito louca, porque você falou que o feio não era retratado, que não podia. E se você fala que essa mulher é bonita, eu vou embora da sua aula. Porque ela não é. E tá tudo bem, todo mundo sabe que ela não é. Coitada, né? Gente, essa duquesa, ela era assim. Isso é um retrato. Eu garanto pra vocês que esse retrato tá melhorado. Tá? Por quê? Porque ela não tem manchas na pele, ela não tem verruga, ela tá melhorada. Né? As tetas tá no lugar, ela tá melhorada. Tá bom? Então, assim, não é que o feio nunca apareceu na arte, mas a intenção do cara não é retratar o feio para falar, olha, a sociedade, como o mundo é grotesco, as pessoas são feias. Não, ele tá fazendo um retrato da mulher. Ela é feia, eu vou fazer ela feia. Eu vou melhorar ela ainda, para não ficar tão feia. Tudo bem? Então, feio, desgraçado, feio, a Miley Brown vomitar na tela, só vai ser considerado arte a partir do século XX. Tá? Até o século XX, nada disso é arte. Nem renda, nem arte em barro, nada disso. É lixo, é coisas que não são interessantes. Só passa a ser arte a partir do século XX. Tudo bem? Vamos lá. Então, resumindo bem rapidão, na antiguidade a arte era considerada uma imitação da natureza, no caso do Aristóteles. Na contemporaneidade é uma expressão, é uma construção social, certo? Não há uma definição consensual de arte, por isso depende das convenções estabelecidas histórico-socialmente. Tem a ver com Hegel. Depende do local da história onde eu estou olhando, tá? O conceito de belo na arte é uma construção social e não apenas uma questão pessoal. Tem a ver com o meio onde você está inserido. Ah, eu sou assim porque eu sou diferente da sociedade. Olha as pessoas que estão à sua volta. Com certeza tem alguém que é parecido com você. Porque ninguém é isolado no mundo.
Né? Só eu sou assim, você é um alienígena? Não é, você vive num mundo, você foi influenciado por alguém. Tá? Por mais que você queira ser diferente das pessoas que estão exatamente à sua volta, alguém te influenciou a ser assim. Tá? Os juízos de gosto são desenvolvidos com base nos valores dos grupos sociais dos quais se originam. Né? Hoje em dia, muito mais rede social. Talvez não o grupo social exatamente onde você está, mas talvez a rede social onde você está. Né? Você segue, você parece com as pessoas que você segue, você parece com as pessoas que você admira. Tá? Ou você gostaria de parecer em alguns casos. Tudo bem? Esse vídeo, vamos ver se ele está rodando? Ele não estava rodando. Ah, ele está rodando, mas a gente está sem ar. Esse story aqui eu fiz só para me aparecer, já que eu tô Nicolas Cagezinho. Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo. Gente, nada como ter uma boa autoestima, né? Você vai dizer que esse cara é feio? Depende, alguém pode olhar e falar, é o deus grego da minha vida. Não é uma questão de gosto? É questão de gosto. Ai, mas ninguém pode gostar de gente gorda. Tem gente que gosta. Assim como tem gente que gosta de gente muito magra, assim como tem gente que gosta de um monte de coisa, tá? Então, gente, a gente vai trazer várias questões aí durante as aulas. A nossa aula vai até... Natan, me ajuda? Falta 1 minuto. Tá. Essa é uma questão da UEM, tá? Provavelmente não vai dar tempo da gente fazer ela inteira. Mas só pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que os vestibulares... Não é da UEM, não. Essa aqui é do Enem. Todas as aulas eu trago questões. Hoje a gente fotografa, aproveitem, né, para vocês resolverem. Eu não vou conseguir resolver, mas eu sempre resolvo. Hoje não deu porque eu comecei a aula explicando, né, conceitos e tudo mais. Tudo bem? Então a dinâmica da aula é mais ou menos essa, tá? É sempre corrida, é sempre acelerada. Eu entro falando, saio falando. O máximo de conteúdos que eu puder jogar em vocês em 35 minutos, eu farei, garanto. Tá? Às vezes vocês sofrem um pouco por conta do tempo, mas se a aula fosse 45 é corrido também, se a aula fosse 50 é corrido também. Eu só aumento a quantidade de informações que eu consigo colocar dentro do tempo. Tudo bem? Dúvidas eu sempre vou estar aqui para tirar as dúvidas de vocês, porque a gente tem um intervalo depois da aula, então o que vocês precisarem perguntar sobre qualquer coisa, estou à disposição. Não tenho problema nenhum de falar sobre vida pessoal, gordura, tenho total consciência de que eu sou uma pessoa obesa e está tudo bem, tá? Estou trabalhando nisso. Enfim, né, tô aí para o que vocês precisarem. Beleza? Resolução de exercício a gente faz também, se precisar. Tá? Dúvidas de outros vestibulares. Eu vou prestar o UNB, você me ajuda? Com certeza. Se você é um aluno de específica, vem conversar comigo. Que você vai sofrer muito nos próximos 6 meses, mas eu vou te dar a mão e a gente vai sofrer junto. Tá bom? Beijo.